I'm sorry, I can only speak in English. Eu sinto muito, mas eu só sei falar inglês. So you will need to listen twice as hard. Então vocês vão ter que escutar com o dobro da atenção. But we know that the Holy Spirit speaks every language. Mas nós sabemos que o Espírito Santo fala todas as línguas. So this morning we will all hear the word of the Lord. Então, nesta manhã, todos nós vamos escutar a palavra do Senhor. Amen? Good. It's a great joy to be in Brazil again. É uma grande alegria estar novamente no Brasil. It's only my second visit. Eu estou aqui pela segunda vez. But I think I need to come a lot more because it's a great blessing. Mas eu acho que eu devo vir muitas vezes mais porque é uma grande bênção estar aqui. One of the things that I see here in Brazil is the strength of the charismatic renewal. Uma das coisas que eu vejo aqui no Brasil é a força da renovação carismática católica. Not just in the numbers of people, because I know numerically the renewal is very strong here. Não somente no número de participantes, porque eu sei que numericamente a renovação é muito forte aqui. But I also see a great strength in the Lord, a great depth in your spirituality. Mas eu vejo também uma grande força no Senhor, uma profundidade na espiritualidade de vocês. There's a deep love for Jesus. Há um grande amor por Jesus. There's a strong unity that comes from the Holy Spirit. Há uma grande unidade que vem do Espírito Santo. And I really sense that the Lord is at work in your nation. E eu realmente sinto que o Senhor está operando, está agindo na nação de vocês. Amen. It's been a great joy over many years to work with some of your leaders at the international level. Tem sido uma alegria para mim trabalhar ao longo dos anos com alguns dos líderes de vocês a nível internacional. And I praise God when I see good leadership in the renewal. E eu louvo a Deus quando eu vejo boa liderança na renovação. Because that's very important. Porque isso é muito importante. Because it helps us to be mature in the Holy Spirit. Porque nos ajuda a sermos maduros no Espírito Santo. So I want to thank God for Marcos, for Ronaldo, for all your leaders. Então eu quero agradecer a Deus pelo Marcos, pelo Reinaldo e todos os líderes de vocês. And to praise God for all the expressions of the charismatic renewal in Brazil. E também louvar a Deus por todas as expressões da renovação carismática no Brasil. For those here at this Congress. Por vocês que estão aqui nesse congresso. For all those involved in all the different ministries and prayer groups. Por todos aqueles envolvidos nos mais diferentes ministérios e nos grupos de oração. For the big communities that are present in Brazil. Pelas grandes comunidades presentes aqui no Brasil. All these are a great blessing. Tudo isso é uma grande bênção. And a great strength for your country. E uma grande força para o país de vocês. One of the great privileges that I have as the president of ICRIS. Um dos grandes privilégios que eu tenho como presidente do ICRIS. Is that part of my responsibility is to relate to the Vatican and then the worldwide charismatic renewal. É que parte da minha responsabilidade é me relacionar com o Vaticano e com a renovação carismática a nível mundial. And part of that means that I get an opportunity to meet the Holy Father from time to time. E então, por causa disso, eu tenho a oportunidade de me encontrar com o Santo Padre de tempos em tempos. And I want to share this with you today. E eu quero partilhar isso com vocês hoje. Not because I'm highlighting myself. Não para promover a mim mesma. But because it's important for us in the renewal.
mas porque é importante para nós na renovação to know how the church really values what is happening among us in the power of the Holy Spirit. mas porque a igreja valoriza o que está acontecendo no meio de nós pelo poder do Espírito Santo. At the end of last year, I met the Holy Father. No final do ano passado, eu me encontrei com o Santo Padre. And I said to him, Holy Father, I bring greetings from the Catholic Charismatic Renewal in the world. E eu disse para ele, Santo Padre, eu trago a saudação para o Senhor de toda a renovação carismática do mundo. And immediately he said, Charismatic Renewal, pray for me. E imediatamente ele disse, renovação carismática, ore por mim. And I think it's wonderful that the Holy Father knows that we are a praying people. E eu acho que é maravilhoso que o Santo Padre saiba que nós somos um povo de oração. That this is one of our strongest gifts. Que este é um dos nossos dons mais poderosos. And he's encouraging us to use this gift for the building up of the church. E ele está nos encorajando a que usemos esse dom para a construção da igreja. Just before Pentecost, I met the Holy Father again. E um pouco antes de Pentecostes, este ano eu encontrei novamente com o Santo Padre. And it was at the time when there were all sorts of difficult things that the church was trying to deal with. E foi num período em que estava acontecendo um monte de dificuldades com as quais a igreja tinha que lidar. And again I said to him, greetings from the Charismatic Renewal. E novamente eu disse para ele, saudações da renovação carismática. And I said, Holy Father, we are praying for you. E eu disse para ele, Santo Padre, nós estamos rezando pelo Senhor. And he said, thank you for your prayer. E ele disse, muito obrigado pelas suas orações. We need it during this difficult time for the church. Nós precisamos delas durante esses tempos difíceis para a igreja. So brothers and sisters, here in Brazil, you might be a long way from Rome in terms of geography. Então, irmãos e irmãs, aqui no Brasil, vocês podem estar a uma grande distância geográfica de Roma. But I want you to know that in the church we are deeply united through prayer. Mas eu gostaria de dizer que na igreja nós estamos profundamente unidos através da oração. And through our prayer we can stay very close to the Holy Father. E através da oração nós podemos estar muito próximos ao Santo Padre. And through our prayer we can allow the graces of the renewal to touch the whole church. E através da nossa oração nós podemos permitir que a graça da renovação toque na igreja toda. So I want to encourage you to grow strong in your prayer. Então eu quero encorajá-los nessa manhã a fortalecerem o dom da oração. To become prayer warriors. A se tornarem guerreiros orantes. And to never tire from praying for the church and for the world. E de que vocês nunca se cansem de orar pela igreja e pelo mundo. Amen? Good. Last time I was in Brazil, a última vez que eu estive no Brasil, it was the 40th anniversary of the renewal. Foi durante o 40º aniversário da renovação. And we were having a great celebration. E nós tivemos uma grande comemoração. And indeed during those times I went to many countries to celebrate. E naquela época eu fui a muitos países para celebrar. And I sense that since that 40th anniversary, e eu sinto que desde aquele 40º aniversário, the Lord is moving the charismatic renewal forward. O Senhor está fazendo a renovação carismática avançar. And He's moving us forward in a new way. E Ele está nos fazendo avançar de uma maneira nova. I don't know all the details of this because it is something that we are living. Eu não
sei todos os detalhes disso ainda, porque é um processo que nós estamos vivendo ainda. But what I do know is that Pope John Paul II spoke about a new springtime in the church. O que eu sei é que o Papa João Paulo II falou de uma nova primavera na igreja. And I believe that in these days in the renewal, we're coming into that new springtime. E eu acredito que nesses dias, na renovação, nós estamos entrando nesta primavera. And it's a time when we really need to be attentive to the voice of the Spirit. E é uma época em que nós precisamos estar muito atentos à voz do Espírito. We need to be listening for the Lord. We need to be looking to see what He is doing. Nós precisamos estar escutando o Senhor e olhando, vendo o que Ele está fazendo. Because the Holy Spirit works in different ways, at different times. Porque o Espírito Santo, ele opera de maneiras diferentes em épocas diferentes. And for different purposes. E para fins, propósitos diferentes. And I think that our first 40 years, e eu acredito que os nossos primeiros 40 anos was a grace of renewal flowing from Vatican II. Foi uma graça de renovação que fluía do Concílio Vaticano II, bringing great freedom into the church at many levels. Trazendo muita liberdade para a igreja em muitos níveis. And in the renewal we experienced the freedom in the Holy Spirit. E na renovação nós experimentamos a liberdade no Espírito Santo. Amen? Did you experience freedom in the Holy Spirit? Vocês experimentaram e experimentam a liberdade no Espírito Santo? Yes. Hallelujah? Hallelujah. So we experienced that freedom. Então nós experimentamos essa liberdade. But now I believe there is another stage, another era of the Holy Spirit. Mas agora eu acredito que estamos num outro estágio, numa nova era do Espírito Santo. And it's a time to be excited. E é uma época de nos sentirmos felizes, emocionados. And it's a time to be attentive. E é uma época de estarmos atentos. And it's a time to be ready to move when the Lord tells us to move. E é também uma época de estarmos prontos para avançarmos quando o Senhor nos diz para avançar. To try and understand this a little more, let's look at the life of Jesus. Para tentar entender isso um pouco melhor, vamos olhar para a vida de Jesus. In the life of Jesus, we see that there were 3 major moves of the Holy Spirit. Na vida de Jesus, nós vemos 3 grandes movimentos do Espírito Santo. You can see this if you look at Luke chapters 3 and 4. Vocês podem ver isso se olharem para Lucas capítulos 3 e 4. First of all, we see Jesus who is at prayer after his baptism in the River Jordan. Primeiro nós vemos Jesus em oração depois do seu batismo no Rio Jordão. While he was at prayer, enquanto ele estava em oração, from heaven, do céu, the Holy Spirit appeared in a form like a dove. O Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba. And Jesus was filled with the Holy Spirit. E Jesus ficou cheio do Espírito Santo. That's the first move of the Spirit, is the filling with the Holy Spirit. Este é o primeiro movimento do Espírito, o enchê-lo do Espírito Santo. It's what we have come to call baptism in the Holy Spirit. É o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Now some people say that when we receive baptism in the Holy Spirit, algumas pessoas dizem que quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, what happens is that the graces of the sacraments that are within us suddenly become alive. O que acontece é que a graça do sacramento que está dentro de nós
subitamente se torna viva e atual. So we begin to move in the power of our sacramental baptism. Então nós começamos a nos mover na graça do nosso batismo sacramental. We begin to embrace the gifts of the Holy Spirit given at confirmation. Nós começamos a abraçar os dons do Espírito Santo que nos foram dados na nossa confirmação. And I think that this is true. This is what happens. E eu acredito que é verdade, é isso mesmo que acontece. But I think that baptism in the Holy Spirit includes the awakening of our sacramental graces. Eu acredito que o batismo no Espírito Santo, ele desperta a graça sacramental. But it is more than this. Mas é mais do que isso. Because it's after Jesus had been baptized that he prayed and the Holy Spirit came. Porque foi depois de Jesus ter sido batizado e estar em oração que o Espírito Santo veio. And Jesus told the disciples to wait for the Holy Spirit. E Jesus disse para os discípulos esperarem pelo Espírito Santo. John baptized with water. João batizou com água. But you, not many days from now, mas vocês daqui a alguns dias will be baptized serão batizados with the Holy Spirit no Espírito Santo and with e com fire. Fogo. It's so important to remember the fire. É tão importante lembrar do fogo. We've heard this a few times already during this congress. Nós já ouvimos isso algumas vezes durante este congresso. When we receive the baptism in the Holy Spirit, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, it's more than just a reawakening. É mais do que só um despertar. It's more than just a new blessing. É mais do que somente uma graça nova. The fire comes upon each one of us. O fogo vem sobre cada de nós. On Pentecost Day, when they were gathered together, no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, first they heard the sound of the wind that filled the entire room. Primeiro eles escutaram o barulho do vento que encheu toda a sala. That's the presence of the Holy Spirit upon everybody. Era a presença do Espírito Santo sobre todos. But then they saw what seemed like tongues of fire. Mas depois eles viram o que pareciam línguas de fogo. And the fire came and it landed on each of their heads. E o fogo veio e repousou sobre a cabeça de cada um. Each person was filled with the Holy Spirit and with fire. Cada pessoa ali foi cheia do Espírito e foi cheia de fogo. And I know that you know this already. E eu sei que vocês já sabem disso. But I'm reminding you. Mas estou relembrando vocês. Because it's important that we see the fire burning. Porque é importante que nós vejamos o fogo queimando. And when we come together on occasions like this, e quando nós nos reunimos em ocasiões como essa, that fire of the Holy Spirit is very strong. O fogo do Espírito Santo se torna muito forte. And it burns up everything that is not of the Lord. It's purifying. E é um fogo purificador porque ele queima tudo que não pertence ao Senhor. And that fire of the Holy Spirit is symbolic of more love that is put into our hearts through the Holy Spirit. E esse fogo do Espírito Santo é um símbolo de mais amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. And that fire of the Holy Spirit is so important if we're going to radiate the love of the Lord to the world around us. E esse fogo do Espírito Santo é tão importante para que nós possamos irradiar o amor do Senhor para o mundo. So we need to constantly pray to the Lord, saying, então nós precisamos constantemente orar ao Senhor pedindo: Lord, fill me with your Holy Spirit. Senhor, encha-me do seu Espírito Santo. And with fire. E com fogo.
Amen? Shall we do that? Let's stand for 1 minute. Vamos ficar de pé por um momento e vamos fazer essa oração. Let's pray this. Vamos orar assim. Lord, fill me with your Holy Spirit. Senhor, encha-me do seu Espírito Santo. And Lord, let your fire fall. E Senhor, deixe que o seu fogo caia sobre mim. Set me on fire for you, Lord. Senhor, incendeia o meu coração por você, Senhor. Amen. Amém. Please be seated. Sentem. That's the first move of the Holy Spirit in the life of Jesus. Esse é o primeiro movimento do Espírito Santo na vida de Jesus And in the life of each one of us. e na vida de cada um de nós. We are filled with the Holy Spirit. Nós somos cheios do Espírito Santo. The second move of the Holy Spirit E o segundo movimento do Espírito Santo is that Jesus was then led by the Holy Spirit. é que Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo. Now, where was he led? Para onde ele foi conduzido? He was led into the wilderness. He was led into the desert place. Ele foi conduzido para o deserto. He was led into difficult testing situations. Ele foi conduzido para enfrentar situações de teste difíceis. He was led into a place of temptation. Ele foi levado a um lugar de tentação. He was led into a place where he needed to do spiritual battle. Ele foi levado a um lugar onde ele precisou travar uma batalha espiritual. And friends, if that happened in Jesus' life, E amigos, se isso aconteceu na vida de Jesus, we can be sure that it will happen in our life. nós podemos ter certeza de que vai acontecer também na nossa vida. And in some places in the charismatic renewal, E em alguns lugares na renovação carismática, when they get to this stage, quando as pessoas chegam nesse estágio, they don't want to be led by the Spirit anymore. elas não querem mais ser conduzidas pelo Espírito They Santo. just want to stay like children, doing simple things, childish things. Elas querem ficar como crianças, fazendo coisas simples, coisas de criança mesmo. But if we don't allow ourselves to be led by the Spirit, Mas se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos guie, if we don't allow ourselves to be formed by the Holy Spirit, se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos forme, then we will never grow in maturity, então nós nunca vamos crescer em maturidade and we will never be able to embrace the mission that the Lord calls us to. e nós nunca vamos conseguir abraçar a missão para a qual o Senhor nos chama. So these are days when the Lord is calling us Estes são dias em que o Senhor está nos chamando to grow in maturity. a crescermos em maturidade. There was a time when leaders of the renewal met with John Paul II very frequently. Houve um tempo em que os líderes da renovação carismática se encontravam com muita frequência com o Papa João Paulo II. And he was always encouraging us, E ele estava sempre nos encorajando, but challenging us. mas também nos desafiando. And he was saying, grow in ecclesial maturity. E ele dizia, cresçam em maturidade eclesial. So we need to allow ourselves to be led by the Holy Spirit. Então nós temos que permitir que o Espírito Santo nos guie, nos conduza. We need to be prepared to go out into the wilderness, into the desert. Nós temos que estar preparados para ficarmos ali no deserto. Maybe during those times it's not so exciting to be in the charismatic renewal. Talvez durante esses tempos não seja tão emocionante estar na renovação carismática católica. It doesn't feel as good as it used to.
não parece mais tão bom como costumava ser. But friends, our faith goes beyond our feelings. Mas amigos, a nossa fé, ela tem que ir além dos nossos sentimentos. And the Lord needs to take us beyond our emotions. E o Senhor, Ele precisa nos levar para além das nossas emoções. So that we can get to know the God who is beyond all experience. Para que nós possamos conhecer o Senhor que está muito além de todas as experiências. And so that we can become strong. Para que nós possamos nos fortalecer. And we can say, Lord, I will follow you. E podermos chegar ao ponto de dizer, Senhor, eu vou te seguir. On the good days. Nos tempos bons, nos dias bons. On the difficult days. Nos dias difíceis. In those challenging times. Nas épocas de dificuldades e desafios. Jesus, I will follow you. Jesus, eu te seguirei. Amen. This is where we need to encourage each other. É aí que nós precisamos encorajar uns aos outros. Because we do not go out into the desert alone. Porque nós não habitamos no deserto sozinhos. We might experience the isolation of the desert. Talvez a gente experimente aquela solidão do deserto. But actually there are brothers and sisters with us to help encourage us. Mas na verdade existem irmãos e irmãs conosco para nos ajudar e nos encorajar. Particularly when the battle is very strong. Particularmente quando aquela batalha está muito forte. And there are two enemies that we meet in the desert place. E tem dois inimigos que nós enfrentamos no deserto. We know that Jesus, when he had been in the desert, he met the devil. Nós sabemos que quando Jesus foi conduzido ao deserto, ele se encontrou com Satanás. And we know that the devil is prowling round like a roaring lion. E nós sabemos que o demônio ruge como um leão ao redor de nós. And the Lord needs to train us so that we can recognize the tactics of the devil. E o Senhor precisa nos treinar para que nós possamos reconhecer as táticas do demônio. But there is another enemy that we meet in the wilderness. Mas tem um outro inimigo que nós enfrentamos no deserto. And it's the enemy that lives deep within each one of us. E é o inimigo que está lá bem no fundo de cada um de nós. Which is our ego, our flesh life, our self-centeredness. Que é o nosso ego, a nossa carne, a nossa autossuficiência. And the Lord wants us to do battle with that part of our fallen nature. E o Senhor quer que nós combatamos contra essa nossa natureza caída. So that we can be purified. Para que nós possamos ser purificados. And so that we can grow in holiness. Para que nós possamos crescer em santidade. So that we can be strengthened. Para que nós possamos ser fortalecidos. And ready for the next stage of the journey. E prontos a enfrentar a próxima passo da jornada. So never be frightened when you get in touch with your own inner weakness. Nunca fiquem com medo ao se depararem com a sua fraqueza interior. These are moments of conversion. Porque são momentos de conversão. These can be times when the Lord meets with us in our poverty. São tempos em que o Senhor se encontra conosco na nossa pobreza, in our weakness, na nossa fraqueza, in our sinfulness, no nosso pecado. And He transforms those areas of our lives. E Ele transforma essas áreas da nossa vida. And He gives us the inner strength. E Ele nos dá a força interior to be able to keep moving forward. Para nos capacitar a avançarmos. That's the second stage of the Holy Spirit in the life of Jesus. Esse é o segundo estágio
do mover do Espírito na vida de Jesus. He was filled with the Spirit. Ele foi cheio do Espírito. Then he was led by the Spirit. Então ele foi conduzido pelo Espírito. And he went into that place of testing. E ele foi levado àquele lugar de teste. If we look at Ezekiel, the prophet Ezekiel, chapter 47, Se nós olharmos para o profeta Ezequiel, capítulo 47, we see some of these stages very clearly. nós vemos alguns desses estágios de maneira muito clara. The prophet sees the water that is flowing from the temple. It's the river of life. O profeta vê a água que flui do templo, que é o rio da vida. And the first instruction is to measure off the water. E a primeira instrução que ele recebe é de medir a água. And first of all, the water is ankle deep. E num primeiro momento, a água chega até os seus tornozelos. I believe that that's the first outpouring of the Holy Spirit that comes to us. Eu acredito que esse é o primeiro derramamento do Espírito que vem a nós. The water of life is flowing and we enjoy it. A água da vida está fluindo e nós nos rejubilamos com isso. And then there is more water. E depois vem mais água. And we are very happy. E nós estamos muito felizes. And we say the Lord is blessing us. E nós dizemos o Senhor está nos abençoando. And then the water comes up to our knees. E daí a água chega até os nossos joelhos. And suddenly it's not so easy to move anymore. E subitamente não fica mais tão fácil da gente se mover. And some people get stuck in that place. They get prevented from moving because they find it hard. E algumas pessoas elas ficam presas ali, porque elas acham difícil se movimentar, então elas param ali. And so they retreat and they go back to where the water was shallow. E então elas voltam para aquele lugar onde a água estava rasa. But really there's no growth then. There's no maturity. Mas então ali não tem crescimento, não tem maturidade. Because with the Lord there is no turning back. There is no retreat. Porque com o Senhor não tem voltar para trás, não tem retirada. He always invites us to go deeper with him. Ele sempre nos convida a nos aprofundarmos cada vez mais nele. So the prophet measures off the water once again. Então o profeta, ele mede as águas mais uma vez. And now the water is waist deep. E agora a água chega até a cintura. This is a very important stage. Esse é um estágio muito importante. Because when the water is waist deep, we can feel the invitation. Porque quando a água chega aqui na cintura, nós podemos sentir o convite. And the invitation is, take your feet off the ground. E o convite é, tire os pés do chão. Trust me. Confie em mim. Surrender to me. Renda-se a mim. Believe that I can support you. Acredite que eu posso sustentá-lo. Learn to move in a new way. Aprenda a se mover de uma maneira nova. Indeed, learn to swim in the Holy Spirit. Na verdade, aprenda a nadar no Espírito Santo. And when we surrender at that point, the river flows and flows and flows. E quando nós nos rendemos nesse ponto, aí o rio ele flui e flui e flui. The Lord needs our yes. O Senhor precisa do nosso sim. So that his river of life can flow more abundantly in our world. Para que o rio da vida possa fluir de forma mais abundante no mundo. Because the river of life is not just for me. Porque o rio da vida não é só para mim. It's not just for my friends. Não é só para os meus amigos. It's not just for the church. Não é só para a igreja. But the river of life brings healing to the nations. Mas o rio da vida, ele traz cura para as nações. So the Lord needs us to surrender to the Holy Spirit. Então o Senhor, ele precisa que nós nos rendamos ao Espírito Santo. So that there can be more healing and life brought to the nations. Para que mais cura e mais amor possa ser levado para as nações. Are you ready to surrender? Vocês estão prontos para se renderem?
Are you ready to trust the Lord? Vocês estão prontos para confiarem no Senhor? Because I think this is where we are now in the charismatic renewal. Porque eu acredito que é nesse estágio que nós estamos agora, na renovação carismática. We've experienced many blessings. We've been given many things. Nós já experimentamos muitas bênçãos e já recebemos muitas coisas. Many of us have experienced miracles in our personal lives. Muitos de nós experimentaram milagres nas suas vidas pessoais. But I believe now the Lord is saying this grace is for the nations. Mas eu acredito que o Senhor está dizendo agora que existe graças para as nações. Because the third move of the Holy Spirit in Jesus' life Porque o terceiro mover do Espírito Santo na vida de Jesus was a grace for mission. foi uma graça para a missão. He went into the temple, the synagogue. He read the scroll of the prophet Isaiah. Ele entrou no templo, na sinagoga, e ele leu a palavra do profeta Isaías. He gave us the manifesto of his mission. Ele nos deu o manifesto da sua missão. But it begins with, the Spirit of the Lord is upon me. Que começou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Without the Holy Spirit, there is no mission. Sem o Espírito Santo não há missão. And we can say, because the Holy Spirit is upon me, E nós podemos dizer, porque o Espírito Santo está sobre mim, the Lord is sending me o Senhor está me enviando to bring good news to the poor, para levar a boa nova aos pobres, to release those who are in prison, libertar os cativos, to heal the sick, curar os doentes, to be good news to those around. para levar a boa nova a todos. Indeed, we have a big mission. Na verdade, nós temos uma grande missão. And I know that you know about this. E eu sei que vocês já sabem disso. But I want you to see the bigger picture. Mas eu quero que vocês tenham assim uma visão mais ampla. It's important that we see what the Lord is doing in our days. É importante que nós vejamos o que o Senhor está fazendo nos nossos dias, So that we can be sensitive to the Spirit. para que nós possamos ser sensíveis ao Espírito Santo. And then we can simply move as the Spirit leads us. E então nós podemos simplesmente nos mover para onde o Espírito nos conduz. I want to go back to 1975. Eu quero voltar agora para o ano de 1975. Not because I want to reminisce about old times, Não porque eu quero fazer assim memória dos velhos tempos, but because I believe in 1975 there was a very significant prophecy. mas porque eu acredito que no ano de 1975 houve uma profecia muito importante. Sometimes we hear a prophetic word and it takes time to come to fulfillment. Às vezes nós escutamos uma voz profética e leva algum tempo para que a gente possa responder plenamente a ela. And in 1975 in St. Peter's Basilica in Rome, E no ano de 75, na Basílica de São Pedro, em Roma, there were many leaders of the renewal gathered together. havia muitos líderes da renovação reunidos. And during that time, Ralph Martin had a prophetic word that he shared. E naquela época, Ralph Martin, ele teve uma profecia que partilhou com todos. It was quite a long word, Foi uma profecia longa, but it has 3 parts. que tem 3 partes. And I want to share these with you today E eu quero partilhar isso com vocês hoje. because I believe that this prophecy is being fulfilled. Porque eu creio que essa profecia agora está se cumprindo. And I believe that it speaks to us about where we are as a charismatic renewal. E eu acredito que ela nos fala de onde nós estamos como renovação carismática. The first part of the prophecy, A primeira parte da profecia, the Lord said, "Open your eyes o Senhor disse: abram seus olhos
and prepare yourselves E se preparem for the day that I have now begun. para o dia que eu iniciei hoje. Now remember, this was 1975. Lembrem que foi em 1975. And this was something the Lord had begun to do. E foi algo que o Senhor começou a fazer lá. The prophecy A continues. profecia continua. My church will be different. A minha igreja será diferente. My people will be different. O meu povo será diferente. Difficulties and trials will come upon you. Dificuldades e desafios chegarão até vocês. I will lead you into the desert. Eu vou conduzi-los ao deserto. I will strip you of everything. Eu vou retirar de vocês tudo, Of everything that you are depending upon. de tudo que vocês estão dependendo agora, So that you just depend on me. para que vocês dependam só de mim. I believe that that word has been fulfilled. Eu acredito que essa palavra foi cumprida. I believe in our church we've seen trials and difficulties in a very strong way. Eu acredito que a nossa igreja está enfrentando dificuldades e sofrimentos de uma maneira muito forte. I believe in the charismatic renewal we've faced challenges. Eu creio que na renovação carismática nós enfrentamos desafios, We faced opposition. nós enfrentamos oposição. Some people in the renewal lost heart. They were disappointed. Algumas pessoas na renovação desanimaram, Some se peop- sentem desapontadas. Some people became frustrated. Algumas pessoas ficaram frustradas. Some people left the ways of the Lord. Algumas pessoas abandonaram os caminhos do Senhor. We've seen this prophecy come to fruition. Nós vemos essa profecia se realizando. The second part of the prophecy A segunda parte da profecia is even more challenging. é ainda mais desafiadora. It speaks about Ela fala sobre days of darkness dias de escuridão. are coming on the world. Dias de escuridão estão vindo sobre o mundo. There will be days of challenge Haverá dias de muitos desafios and e tribulation. de tribulação. And I went back to this prophecy E eu voltei para essa profecia 2 years ago, há 2 anos atrás, when every newspaper, every news bulletin was speaking about a profound economic crisis. quando todos os jornais, todas as manchetes falavam de uma grande crise econômica. A crisis that would rock the world, would change the world. Uma crise que balançaria o mundo, que mudaria o mundo. And indeed we saw that. E, na verdade, nós vimos isso acontecer. Some nations were affected more than others. Alguns países foram mais afetados do que os outros. Certainly in Western Europe, in the United States, the economic crisis was a big crisis for many people. Certamente, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, a crise econômica foi realmente muito grande para as pessoas. Many people who were trusting in themselves and in their own material things fell down strongly. Muitas pessoas que estavam confiando só nelas mesmas e nos seus bens materiais caíram. Many people began to ask big questions, political questions, As pessoas começaram a se fazer questionamentos políticos, economic questions, questionamentos econômicos, financial questions. questionamentos financeiros. It was a time of instability. Foi uma época de instabilidade. And it was a time when many of us knew that the Word of God is the thing that will sustain us. E foi uma época em que muitos de nós sabíamos que é a palavra de Deus que nos sustentaria. And that's why it's important for us to know God's Word, E por isso é tão importante para nós conhecermos a palavra de Deus, so that we can stand on the truth
para que nós possamos nos firmar na verdade. And when there are challenges and difficulties, E quando houver desafios e dificuldades, we do not sink, nós não afundamos, but we come through in a stronger way. mas nós atravessamos essas dificuldades e ficamos mais fortes. The third part of the prophecy said, A terceira parte da profecia dizia: a time of darkness is coming on the world, uma época de escuridão está vindo sobre o mundo, but a time of glory mas uma época de glória is coming for my church. está vindo sobre a minha igreja. A time of glory is coming for my people. Uma época de glória está vindo para o meu povo. Amen. But this is very exciting now. Isso nos faz ficar muito felizes. We've come through the challenges and the difficulties and we get to the glory. Nós passamos pelas dificuldades e desafios e estamos chegando na glória. The book of Proverbs reminds us O livro dos Provérbios nos lembra: there cannot be any glory without repentance. que não pode haver glória sem arrependimento. I think the days that we are living in are very important. Eu acredito que os dias que nós estamos vivendo são muito importantes. It's a very important moment of the Holy Spirit. É um momento muito importante do Espírito Santo, Because the new springtime is breaking upon us. porque a nova primavera, ela está vindo sobre nós. We need to repent. Nós temos que nos arrepender. We need to repent of the times when we lacked faith. Nós temos que nos arrepender das épocas em que a nossa fé falhou. We need to repent of the times when we didn't have the eyes to see what God was doing. Nós temos que nos arrepender daquelas épocas que nós não vimos o que Deus estava fazendo. We need to repent of the times when we moved in the flesh rather than in the spirit. Nós temos que nos arrepender daquelas vezes em que nós nos movemos na carne e não no espírito. But we do not stay in that place of repentance. Mas nós não ficamos numa época de arrependimento. Because from that place of repentance we receive the glory of the Lord. Porque a partir daquele momento de arrependimento nós recebemos a glória do Senhor. When we bow down before the Lord, Quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, when we say we're sorry, Lord, we got it wrong at times, quando nós dizemos: sinto muito, Senhor, por ter agido mal em algumas vezes, please forgive us. por favor, perdoa. The Lord does not say, stay there on your face. O Senhor não diz: fica ali agora do He's- seu arrependimento. He says, rise up, people Ele of diz: God. levanta, Grow strong. fica mais forte. Receive my forgiveness. Receive my mercy. Receba o meu perdão, receba a minha misericórdia. Receive my blessings. Receba as minhas bênçãos. Receive my light. Receba a minha luz. And reflect my glory to the world. E reflita a minha glória para o mundo. Because this new springtime, amen, Porque esta nova primavera, this new springtime is a time for growth. essa nova primavera é um tempo de crescimento. In Deuteronomy chapter 11, No livro do Deuteronômio, capítulo 11, the Lord says, I will give you rain in due season. eu vou dar a vocês as chuvas na época oportuna. The autumn rain A chuva do outono and the spring rain. e a chuva da primavera. Now the people at that time planted their crops in the autumn.
As pessoas naquela época plantavam, faziam seus cultivos durante o outono. And so the autumn rains brought the rain that helped the plants begin to grow. Então a chuva do outono é aquela que ajuda as plantas a crescerem. We've seen this in the renewal. We've had the refreshment. We've had the renewal in the Holy Spirit. Nós vimos isso na renovação, nós tivemos esse revigoramento, a renovação no Espírito Santo. But it's the spring rain, the second rain, Mas é a chuva da primavera, é a segunda chuva that brings the harvest. que traz a colheita. Now, the prophecy from Ralph Martin says A profecia de Ralph Martin diz that the time of glory is coming for my church. que uma época de glória está vindo para a igreja. A time of glory is coming for my people. Uma época de glória está vindo para o meu povo. The Lord says, I will prepare you O Senhor diz, eu vou prepará-los for a time of evangelism para uma época de evangelização that the world has not yet seen. que o mundo ainda não viu. This is the time now for us to be a people on the move. Essa é a época que nós estamos agora, um povo em movimento. The Holy Spirit is saying, rise up, O Espírito Santo está dizendo, levantem-se, be filled with my glory, fiquem cheios da minha glória. take my glory to the nations. Levem a minha glória para as nações. This is the time for the harvest. Essa é a hora da colheita. This is the new springtime. Essa é a hora da nova primavera. Amen. So, we need to be a people of great courage. Então nós temos que ser um povo cheio de coragem. We need to trust the Lord in ways that we've never trusted before. Nós temos que confiar no Senhor de maneira como nós nunca confiamos antes. We need to believe in the Lord in ways we've never believed before. Nós temos que crer no Senhor de uma maneira como nós nunca cremos antes. We need to leave behind the childish ways Nós temos que deixar para trás as nossas criancices and to take the Great Commission seriously. e assumir seriamente o nosso comprometimento. And above all, we need not to be afraid. Do not be afraid. E acima de tudo, nós não podemos ter medo. O Senhor diz, não tenham medo. I'm reminded of St. Peter. Eu me lembro de São Pedro. You remember the time when it was a little bit stormy when they were in the boat. Vocês lembram aquela vez que eles estavam no barco e era no meio da tempestade? And he looks out and he sees something on the horizon. E ele olha e vê algo vindo lá no horizonte. It's important to use our eyes. É importante usar os nossos olhos. And as he looks, he sees Jesus. E quando ele olha, ele vê Jesus. He's not quite sure, Ele não tem certeza absoluta, but he says, Lord, is that you? mas ele diz, Senhor, é você? And the Lord says, yes. E o Senhor diz, sim. And he's walking on the water. E o Senhor está caminhando sobre as águas. Peter's still hesitant. He said, if it is you, E Pedro ainda está um pouco hesitante. Ele diz, se for o Senhor, let me come to you. deixe-me ir ao seu encontro. And Jesus says, come. E Jesus diz, vem. And Peter is filled with courage. E Pedro fica cheio de coragem. And he puts his leg out of the boat. E ele sai do barco, põe uma perna para fora do barco. He's a fisherman. He knows what's going to happen. Ele é um pescador, ele sabe o que vai acontecer. And he's waiting to go into the water. E ele está esperando para entrar na água. And suddenly, E subitamente, the water a água is holding him up. está mantendo ele na superfície. And he takes another step. E ele dá um outro passo. And he's looking at Jesus. E ele está olhando para Jesus. And he thinks something is happening E ele- in a new way. E ele diz, algo está acontecendo de uma maneira nova.
Suddenly, he gets a little frightened. E subitamente ele fica com um pouco de medo. He loses his step Ele perde o equilíbrio and he begins to sink. e ele começa a afundar. We know the story very well, Nós sabemos muito bem da história, but I want you to think about Peter. mas eu quero que vocês pensem em Pedro. When he goes to bed that night and he reflects over the day, Quando ele vai deitar aquela noite, ele reflete sobre o dia. what will he remember? O que é que ele vai lembrar? He will remember, Ele vai lembrar: eu walked on water. caminhei sobre as águas. I didn't do very well. Eu não me saí muito bem, Just 2 or 3 steps. só uns 2 ou 3 passos. But next time Mas da próxima vez, when the Lord calls, a próxima vez que o Senhor me chamar, I'll go further. eu vou mais longe. That's the invitation, friends. Esse é o convite para nós, amigos. The Lord calls us to walk on water, O Senhor nos chama para caminhar sobre as águas, to trust Him, a confiar nele, to not be afraid, a não termos medo and to do great things for Him. e fazer grandes coisas para ele. Please stand and we'll pray together. Ponham-se de pé e nós vamos rezar juntos. Amen. Amém. Let's pray. Lord, please send your fire. Vamos rezar: Senhor, envia o teu fogo. Because these are days when you're letting your glory fall. Porque esses são os dias em que o Senhor deixa a sua glória cair sobre nós. And we don't want to miss what you're doing, Lord. E nós não queremos perder o que o Senhor está fazendo. We want to be attentive to your Holy Spirit, Nós queremos estar atentos ao mover do Espírito Santo, so that we can be a people who are on mission, para que nós possamos ser um povo que está em missão, ready to be sent to the ends of the earth, pronto para ser enviado para os confins do mundo, ready to do all that you ask of us. prontos para fazermos tudo que o Senhor nos pede. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Kuria babaya sarada ya Shandara babaya mahari la sharia mandere ya. manda haye Iria shere babaya le sarada ya da de. Orere manda haye shiara la mandara. Iria babaya Korere sarada ya mandara da yere de. Sharia mandara da de. haye shiara Thank la you, Lord. May your glory fill this Obrigada, place. Senhor, Thank you, porque a sua Lord. glória está sobre Praise este you, lugar. Lord. Louvado Thank you, seja, Lord. Senhor. Praise you, Muito obrigada, Senhor. Chuva da primavera, é tempo de colher o que plantou. Se com lágrimas regasse esse chão, é certo com alegria ceifará. Amplia a tua visão. Amplia a tua visão. Pise neste solo santo. Pise nesse solo santo. O campo já produz seu O mantimento. campo já produz seu mantimento. É lá que jorra leite e mel. É lá que jorra leite e mel. É tempo de abundância. É tempo de abundância, de reconstrução. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Avancemos, pois. Avancemos nós a conquistar a nossa terra, nossa casa, nossa bênção. É tempo de abundância, de reconstrução. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Avancemos, pois, a conquistar a nossa terra, nossa casa, nossa bênção. Nossa casa, nossa bênção. cançãonovaplay.com. Assine já!